Olá pessoal, tudo bem? Vimos na aula anterior sobre a importância do ciclo da água, que provoca as nossas chuvas. E precisamos de quê, para ter um bom ciclo da água? Da água dos rios, dos mares e da floresta também, Onde tanta água dos rios e dos mares provocam a evaporação e as árvores da floresta provocam o quê? A transpiração. E isso que provoca as chuvas. Agora vamos observar esta imagem aqui. Observe que nessa imagem aqui eu não tenho o que chamamos de cobertura vegetal, ou seja, eu não tenho vegetação. E isso não vai ser bom para o ciclo da água. Por quê? Além dela não ser boa, na natureza para provocar o ciclo da água, ela também vai degradar o solo. Mas de que maneira ela vai degradar o solo? Através, por exemplo, da erosão. Mas por que isso acontece? Observe que esse solo aqui, ele não está protegido por alguma vegetação, por alguma árvore, por exemplo. Então, toda a água da chuva, quando começar a chover muito, que cair nesse solo, essa água ela vai começar a escoar. Se ela não escoar, nessa região aqui, por exemplo, pode formar uma lagoa. Mas, no entanto, quando essa água começa a escoar, ela pode provocar o que chamamos de erosão. E essa erosão não é boa para o solo, principalmente para plantações, quando alguém quer cultivar, produzir seus alimentos. Isso não é nada bom. Mas por que, que o solo fica dessa maneira? Quando a água da chuva começa a escoar, ela carrega junto com você, junto com ela, os nutrientes que existem naquele solo. Então, aqueles nutrientes, que existem no solo de forma natural, que ajuda no crescimento das plantas, dos alimentos, eles vão ser levados pela água da chuva. E aí esse solo ele fica pobre, em termos de nutrientes, e aí eu não consigo ter uma boa plantação quando eu quero cultivar neste meu solo, além dessa erosão aqui que provoca. Agora vamos observar uma outra situação. Observe que nessa situação agora eu tenho que vegetação. Então, além de ajudar, a produzir o ciclo da água, ou seja, as chuvas, eu não vou ter aquela ocorrência de erosão que vimos anteriormente, Então aqui, quando começa a chover, o que vai acontecer? Essas folhas, as folhas das minhas árvores, elas vão fazer o que? Elas vão amortecer a queda da água. A água não vai cair com força, com intensidade do solo. Quando ela chegar no solo, ela vai cair pingando, gotejando aos poucos, e aí o solo vai receber essa água, os nutrientes que existem nele não vão ser levados pela correnteza, porque essa vegetação aqui ela vai reter a água. E aí a água dessa chuva, por exemplo, ela vai infiltrar no solo e pode surgir o quê? Posso ter a formação de lençóis freáticos, que é uma água que fica abaixo do solo e que em determinadas regiões, pode provocar, por exemplo, o nascimento ou o surgimento de nascentes, que são águas limpas, purificadas, que podemos consumir, e que ajuda bastante, a fauna animal na natureza também. Não só também para a fauna animal, mas também para nós, seres humanos, que dependemos da água para sobreviver, ou para plantar os alimentos, aquele trabalhador rural que mora lá no interior, como já mostrei no vídeo anterior, da importância da água, para o cultivo dos alimentos, certo? Então, só revisando novamente, rapidinho, nessa situação aqui, além de atrapalhar o ciclo da água, eu posso ter o quê? Erosão, e eu vou ter um solo pobre. E nessa situação aqui, eu tenho uma situação que ajuda o ciclo da água, e além disso, ele vai preservar o solo, ou seja,
Eu vou ter um solo rico para poder plantar alimentos, né? Poder cultivar. Tudo bem? Então, até uma próxima aula e um abraço.